Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Mais uma vez, nós estamos aqui. Saudade de todos vocês, de todas vocês, a qual todos os dias aí, né, nós estamos interagindo um para com os outros através aí dessa rede social chamada Facebook. E muitas das vezes também recebo muitos, como se diz, muitas palavras amigas através do Messenger de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Há momentos que dá para mim poder responder e há momentos que não dá. Peço perdão a todos vocês. Não leva em conta pensando que eu não estou percebendo, não estou vendo. Realmente eu estou vendo tudo. E gostaria de participar. Mas vocês sabem, a luta ela é grande e nós que somos chefe de família, nós não podemos parar. Né? Nós não podemos parar. E então nem sempre dá para mim poder estar respondendo a todos vocês. Mas nesta tarde, nesse dia maravilhoso, eu quero trazer uma palavra amiga até a você. E essa palavra amiga, ela pode, de repente, te ajudar muito, ajudar não só você, mas seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Eu não sou um expert em conhecimento, mas a vida nos ensina a viver. A vida nos ensina a trilhar. Eu passei a observar muito as águias e passei a estudar um pouco dos comportamentos das águias, vendo a maneira dela viver, aquilo que ela faz para sobreviver, ainda que solitária. Mas ela sempre passa uma firmeza, uma certeza e uma bravura. E sempre está pronta para o ataque, né? Porque eu sempre digo o certo ditado, muito conhecido, o segredo do sucesso é a surpresa do ataque, né? O segredo do sucesso é a surpresa do ataque. E eu quero, nesta oportunidade, convidar a você, a convidar outras pessoas, que eu vou estar falando de como você encarar a situação de forma sábia. Como você encarar as situações em que você está vivendo de forma sábia, né? Às vezes você acha que você vai encontrar num doutor essa resposta, você vai encontrar num milionário, você vai encontrar num pai de santo, num pastor, num rabino, e às vezes essa resposta está em você, está no seu comportamento, está na sua credibilidade com você mesmo, está na sua credibilidade para com você mesmo. Aprender a abrir mais o seu coração para você mesmo, porque às vezes você abre o seu coração mais para os outros do que para o valor que você tem. Às vezes você desnospreza o valor que você é para valorizar quem não merece nenhum valor. Aí está o segredo, porque eles se alimentam, eles são como bateria. Essas pessoas se alimentam das suas fraquezas. Nas suas fraquezas existe uma fortaleza para eles. Na sua fraqueza existe uma fortaleza para os fracassados. Eles são a bateria desgastada. E as oportunidades que você dá, eles não perdem uma. E geralmente você está perdendo todas, né? Até o que você não tem. Então, às vezes, a resposta para os problemas que você está passando, para a realização dos seus sonhos, está em você mesmo, está aí com você. Mas isto só depende de você. Não é de A, nem de B e nem de C. Isso depende de você. Muitas pessoas dizem o seguinte, que você deve estar em comunhão. Precisamos estar em comunhão. O que é a comunhão? Um ajuntamento entre pessoas, aonde ali nós vamos discutir certas coisas ou falar normalmente alguma coisa acontecente ou aquilo que precisamos ouvir, né? Mas nenhum lugar vai consertar você. Nenhuma casa, nenhum ser além de você vai consertar você. Nem mesmo Deus. Nem mesmo Deus.
Porque Deus, ele não faz nada que o homem não queira. Deus está, sim, à nossa disposição, ele é nosso Pai. Nosso Pai está à disposição do Filho a todo instante. Mas ele não luta contra a vontade do Filho. Nós temos aí várias histórias bíblicas que nos mostram que, na verdade, Deus nunca foi contra a desobediência do homem. Ele ensina que não deve ser desobediente, mas se o homem desobedece, então cada preço ele vai ter que pagar. A que se faz é que se paga, né? É o ditado terreno aí, a qual nós conhecemos, né? Então, quem vai consertar você mediante as coisas que você vê e aonde você vive é você mesmo. É você mesmo. Então eu quero dizer alguma coisa a você, principalmente para você que pensa em se desviar da sua igreja, você que pensa em se desviar da sua comunidade, você que pensa mudar de vida, mas não para uma vida satisfatória a qual afasta você de erros e de coisas que não agradam à sociedade, não é a forma correta de você sair de lugar nenhum. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa, principalmente na fase que nós estamos passando agora, muitas pessoas vão deixar de acreditar em algumas igrejas terrenas, ou seja, igrejas materiais, igrejas construídas pela mão dos homens. Igreja construída pela mão dos homens. Muitas pessoas vão deixar de retornar às igrejas construídas pelas mãos dos homens, porque eles vão começar a entender que ali apenas tem um homem a qual ele está ali para poder levar boas mensagens, mas que na verdade ele também é homem, ele é falha e nem a resposta para tudo ele tem. Porque geralmente a maioria de pastores, a maioria de líderes se coloca de uma forma perante uma sociedade como se ele resolvesse os problemas dos outros. E nós deixamos de falar a verdade. A verdade oculta é uma mentira. Se você não falar a verdade, a mesma coisa o cara vira e fala assim, vamos lá, vou te levar para a igreja, porque lá na igreja, lá você vai parar de fumar, você vai parar de beber, olha, o seu casamento vai ser restaurado, você vai voltar a trabalhar, você vai voltar a isso, vai voltar aquilo. Isso é uma grande mentira. Isto é uma grande mentira. Lá você vai encontrar um novo grupo, com um novo pensamento, novas ideias, mas que cada um tem que aprender a viver, cuidar de si e lutar, porque trabalho, você só vai ter trabalho se você levantar de manhã e ir à luta para poder trabalhar. Se você quiser ser curado através de alguma coisa, você vai ter que ir ao médico, você vai ter que se consultar, você vai ter que tomar remédio e você vai ter que continuar usando a fé, mas sabendo que as coisas materiais têm que continuar acontecendo. Para você voltar para o seu esposo é tomar tendência e tomar vergonha naquilo em que você errou ou naquilo que ele errou e vocês se acertarem e novamente seguir um padrão família, um padrão respeitoso, um padrão que merece credibilidade perante a sociedade. Isso não está na igreja, está em nós. A igreja mente sobre isto. Falando que Deus, como se Deus ele fosse, além de nos fazer, além de nos dar tudo que tem ainda que ficar, eu de barba branca, Deus ainda tem que ficar me paparicando como se eu fosse uma criança débil mental. Eu não sou um débil mental, eu sou um ser responsável por aquilo que Deus me capacitou. E você tem que olhar você assim. Não é você ficar na tendência de qualquer coisa, você ficar querendo jogar tudo que é culpa em cima de Deus ou em cima de diabo. Diabo e demônio somos nós mesmos. Diabo e demônio somos nós mesmos. Quem é que perturba a família? Não é a própria família? Quem é que faz os erros? Não é a própria pessoa? Não fica culpando ninguém, não. O problema do espiritismo e o problema das igrejas é criar personagem
de mitologia, trazer para os anos, para o futuro, coisas de mitologias gregas, entre outras, para os dias de hoje, enganando muitas pessoas, fazendo grandes fantasmas, sendo que o mal está em nós mesmos e o bem está em nós mesmos. Nós temos que ser um pouco mais inteligente para poder aprender a viver perante a sociedade e viver bem. Mesmo meio à pandemia, tiroteio, favela, periferia, bairro rico, bairro pobre, isso só depende de nós para sermos felizes. Só depende de nós. Deus já nos deu tudo. Então eu quero te dar um conselho. Dizia minha avó em vida e minha falecida mãe, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Né? Porque conselho ninguém quer. Por quê? Porque a maioria de nós nos tornamos um Deus de nós mesmos. A maioria de nós nos tornamos um Deus de D minúsculo. Nós é que temos a razão, nós é que sabemos tudo, nós é que estamos certos. Nós não abrimos espaço para a pessoa, porque, primeiro, ou nós somos egoístas, e o egoísta ele não gosta que percebe que ele é egoísta e não gosta que chame de egoísta. Ou falso. O cara é falso, a mulher é falsa, mas duvido. Ela joga uma praga aqui, ela joga uma praga ali, ela fala de fulano, ela fala de C, tanto ele também. Fala de A, fala de B, mas se você falar que ele... Não, ele não é, ele é um Deus. Ele é um Deus. Né? Trata o marido feito um cachorro, trata a mulher feito uma cachorra. Mas se falar com ele que ele está tratando a mulher mal, que isso, ele é um Deus, ele não faz isso não, ele é amoroso. Se falar para ela que ela não está cumprindo o trabalho como os deveres de casa, como uma dona de casa, que é isso? Ela vai falar que faz comida, que passa e que lava. Não, ninguém gosta que arranca a casca da ferida, porque se tornamos Deus de nós mesmos, embora falamos que acreditamos em Deus. Falamos que acreditamos em Deus. Agora, que Deus, né? Que Deus é esse que nós acreditamos tanto? Que se nós não valorizamos a inteligência de outra pessoa, nós não respeitamos o conselho de outra pessoa, nós não abraçamos a causa de quem realmente quer o bem para nós, como que você pode falar que você acredita em Deus? Como que você pode falar que você é filho de Deus? Um pastor não pode ver o outro falar algo porque ele já é contra o outro, ou já é contra o outro, mas nenhum para virar e falar assim, irmão, eu acho que o irmão pecou aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui melhor aqui, mas não é jogar no ventilador para poder queimar o outro. Isso aí quer dizer que você é um Deus de D minúsculo, você está se sentindo melhor, maior e mais poderoso que aquela pessoa que a Bíblia diz o seguinte, que nós temos que ter paciência com os fracos na fé. O que é fraco na fé? É falta de conhecimento. Porque a pessoa, quanto mais conhecimento, mais ele acredita. A pessoa, quanto mais conhecimento daquilo que ele vai fazer, mais ele acredita. Se você é fraco na fé, é porque você não tem explorado. Você não tem lutado mediante aquilo que você pensa em almejar. Você pensa, mas ainda não partiu para dentro. Então, meus amigos, eu quero dar um conselho, estou retornando essa palavra novamente a vocês. Como eu disse, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Assim falava a minha avó em vida e também a minha falecida mãe. Meus amigos, presta sua atenção. Você, por exemplo, que está em casa, vocês agora estão sem os pastores de vocês, porque por algum motivo, pelo motivo da pandemia, você foi desempregado, muitas outras coisas aconteceram e você está aí na turbulência, né? Porque o homem ele só anda em corda bamba. O homem ele não procura se equilibrar, ele procura estar de pé em corda bamba. Ele não se alicerça. O homem ele não se alicerça. Com tudo, um agrado que faz a ele, ele acha que ele está seguro. Um dinheirinho entrou hoje, ele já acha que ele está seguro. E amanhã é que vai falar a verdade. O amanhã é que vai falar a verdade. É o amanhã. O amanhã é que vai trazer a verdade à tona. É o amanhã.
tudo isso vai passar e você vai continuar. Então, melhor, esse conselho que eu quero dar a você para a gente finalizar esse bate-papo entre amigos, aqui dessa palavra amiga, é para que você preste atenção nesse conselho que eu vou dar a você, e certamente talvez você precisava passar isso para o seu filho, para sua filha, que talvez você não tenha a disposição de falar isso que eu estou falando para o seu filho. Você sabe muito bem que a fé, ela é um dom de Deus. Não é um pastor que te dá. Não é um pai de santo que te dá. Não é um rabino que te dá. Não é um espírita que te dá. Não é um ateu que te dá. A fé, ela é um dom de Deus. Ela é um objeto de Deus. Ela é uma ferramenta de Deus. E se ela é uma ferramenta de Deus, ela é de Deus. E certamente, quem sabe usar ela é o próprio Deus. E para você poder usar a fé, você tem que aprender a usar a ferramenta de Deus, chamada fé. Ô Paulo, mas como que eu vou lidar com a fé? Amigo, primeiro você tem que entender que você é a verdadeira igreja. Você é o verdadeiro santuário. Você é o verdadeiro santuário de Deus. Deus, ele vai falar contigo aonde? Lá na igreja de 4 paredes? Lá no monte? Lá na profundeza do mar? No fundo do poço? Não. Deus, ele vai falar com você aonde você estiver. Porque a igreja é você. E você é o santuário de Deus. Se você é o santuário de Deus, ele é o pregador da sua vida. Ele é que cuida do altar. Mas para isso, tu tem que deixar esse templo à disposição dele. Uma vez que você deixa esse templo à disposição dele, e você acredita em Deus, de forma inteligente e sábia, sem loucura, porque a maioria está débil mental, a maioria está perdido com o negócio de espiritualidade, estão deixando os espíritos do passado, que foi vencido por Cristo na cruz, dos índios, da África, das mitologias gregas, e entre outras coisas criadas, diabo de chifre, diabo de rabo, que vocês trouxeram isso para os dias de hoje, criaram essas imagens, criaram esses vultos, aonde, na verdade, nada disso mais existe. Mas você carrega contigo essas coisas. Se você carregar essas coisas contigo, você ainda não declarou que Jesus Cristo morreu pela sua vida e pela minha vida, pela nossa vida e por todos nós. Porque ele venceu, além dele vencer, ele ainda fez o seguinte: ele passou toda a autoridade terrena na área espiritual e material para todos nós. Ele disse: eis que vos dou todo o poder, sobre todos os demônios, todos, está no plural, todos. Se você não se apossar desta realidade, lamento, mas você vai ser sempre um vencido por esse mal realmente. Ele não é existente quando você acredita em Deus. Quando você crê que Jesus morreu para te dar liberdade. Mas enquanto você tiver medo do tranca-rua, da pombagira, do não sei o que é caveira, do não sei o que é padilha, de não sei... Enquanto você tiver suas preocupações com isto, você, na verdade, você não passa de uma pessoa que engana a si própria. Você não pode andar em 2 caminhos. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o diabo. Entendeu, amigo? Que é o outro lado seu. Essa parte diabo que eu estou falando é um outro lado seu. É o lado ruim. O lado que não deixa você acreditar em Deus. O lado que não deixa você enxergar e sentir o poder de Deus.
Você está entendendo? Então, a melhor maneira de você poder viver uma vida plena, uma vida sábia, é você entender que Deus ele pode falar contigo a hora que você quiser, no momento em que você precisar e na hora também que você acha que você não precisa, ele está contigo. Lembra, você é o altar. Independente da minha bandana, independente do meu cordão, independente da minha camisa, né, decotada, independente do meu óculos desenhado, porque Deus não leva em conta isto. O que ele leva em conta é o que sai de mim. Não é o que entra, é o que sai. Porque é o que sai que mata. O que sai é que destrói. Mas também há o que sai que dá vida, né? Que é a palavra de Deus saindo através do som da nossa boca. Entendeu, meu amigo? Entendeu, minha amiga? Então, eu gostaria que você entendesse, dentro da sua casa, passa para o seu filho, que ele é um altar. Não desnospreze o santuário que você é de Deus. Não despreze o Espírito Santo, porque essa casa pertence a Ele. Nós pertencemos a Ele. Ô Paulo, poxa, cara, você, sim, tenho sim. Eu tenho 61 anos, vou fazer 62 esse ano. Esse ano, em novembro, eu faço 62 anos. E sabe por que que eu estou assim inteiro? Porque eu cuido desse templo para o meu Deus. Independente de ser casado, independente das minhas relações sexuais com a minha esposa, independente do que eu penso, Deus não leva em conta as minhas ignorâncias, as partes da minha carne, da minha fraqueza, desde que eu não peque, desde que eu não venha fazer algo que vou mexer com a conduta do meu próximo. Eu tenho que me sentir bem, amigo. Se Deus, o Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual concebeu com a permissão, permitindo a Maria, ainda virgem, ceder espaço para que ele pudesse gerar Jesus no seu útero, no seu ventre, para nascer e dar vida por nós. Entendeu, amigo? Então, eu quero passar para você que você pode sim, independente de onde quer que você esteja. O homem ele não precisa de um sistema. Ele precisa de entender que ele é o altar de Deus. E que ele é, os olhos de Deus estão voltados para ele. É isso que você precisa. O homem ele não foi feito, tanto que o próprio Jesus ele não mandou fazer igreja. Ele não. Ele falou ide. Né? Ide por todo mundo e pregai meu evangelho. Ide por todo mundo, fale de mim. Fala o que eu sou capaz de fazer, a mudança que eu sou capaz de realizar na vida de cada um. É isso que ele pediu para fazer. Mas o sistema pegou uma brecha, né? Tá igualzinho aí o governo nosso brasileiro aí, né? O nosso governo, né? Só vem pegando brecha na Constituição para poder arrebentar. A mesma coisa estão esses pastores aí gananciosos, né? Às vezes não só os gananciosos, mas os que têm falta de senso, que com o tampão sobre os olhos igual o cavalo, né? Não sabe profundidade nenhuma e sai entrando de pé e cabeça dentro dentro desses lugares, sem conhecer estatuto, sem conhecer ata, sem conhecer nada. Aí o que acontece? Acaba entrando de gaiato, né? E quem anda com os porcos, farelo come. Isso é um ditado que a minha avó em vida e minha mãe também em vida falava. Quem anda com os porcos, farelo come. Não é verdade? Quem anda com os porcos, farelo come. Então, você não precisava de estar aí. Você precisa de reconhecer que você é uma igreja. Você precisa de reconhecer que você é que tem que fugir do pecado. Você tem que reconhecer que você tem que ler a Bíblia. Você tem que reconhecer que você pode abençoar, tu pode curar, tu pode libertar, você pode ser curado, você pode.
Só depende de nós. Que nenhum de nós, não radicalizando, a maioria de nós não damos credibilidade a esse templo, ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aí nós acreditamos que um pecador lá, um cara salafrário, ladrão, bandido, às vezes o cara nem não pensou outra coisa no seu arrancar o que é seu, e você está lá dando tudo para ele e para ela, mas na verdade, a quem você deveria de ressuscitar, de levantar, é esse templo de Deus, é isso aqui, a imagem, a semelhança de Deus, fazer retornar Adão. Entendeu, amigo? Isso está em você. Está em mim. Eu não preciso ser um doente, que é tudo exagerado. É horrível. Né? Exageram em tudo. É cada coisa que a gente vê. E o pior é que o povo acredita nessas coisas, se desvalorizando ao ponto de ter que valorizar você mesmo. Por que você não aprende? Ensina seus filhos. Os homens mais antigos e as mulheres mais antigas, eu digo isso cerca de uns 100 anos atrás, aí, nós podemos entender que eles não tinham igreja, não tinha nada, e contudo, viviam. Viviam. Acreditavam em Deus. Os índios, ninguém foi colocar a igreja lá, da forma deles, eles acreditavam em alguma coisa. Por que você não pode acreditar em Deus e saber que você também pode adquirir também esses conceitos para com Deus? Ele veio para você. Ele quer fortalecer você. Ah, mas eu tenho que... Não, depende... Não adianta você ir à igreja se você não quiser, amigo. O que adianta você ir numa igreja bonita e, na verdade, você, dentro de você e dentro da sua própria casa, você não muda? Não adianta. Essa mudança está em você. A mudança está em você. Tem muitos apóstolos aí que não era nem para ser apóstolo, mas aproveitando a oportunidade, porque cai, é fácil, né? É um meio de não trabalhar com o corpo, é um meio de não mexer mais com enxada, é um meio de não mexer mais com foice, é um meio de não mexer mais com pá, com colher, né? É um meio aí de não mexer mais com cerca, tirar leite, é um meio de ganhar dinheiro fácil, em cima de tolos. Eu não tenho essa coragem porque eu tenho um caráter de Deus. Porque, pelo que eu tenho conhecimento, se eu fosse um salafrário, eu tinha seguidores de mais de milhões de pessoas. Mais de milhões de pessoas. Entendeu, amigo? Porque o povo se rende a quem tem conhecimento com muita facilidade. Só que a maioria não usa esse conhecimento para o bem, e sim para poder tirar proveito de você. Então, para poder terminar, eu só quero dizer o seguinte. Aprenda a entender que você é o verdadeiro santuário de Deus. Nunca se sinta só. Nunca se sinta que você está abandonado, que o pastor não vai na sua casa, a irmã, irmão. Cara, a pessoa mais importante que é o altar, que é esse santuário, que é você. Eu acho que é você que está desprezando alguém. Não é a igreja que está desprezando você. É você que está desprezando alguém. Tu está desprezando? Está desprezando o Espírito Santo. Porque ele quer entrar. E você está querendo depender do pastor, depender de fulano, depender de ciclano, uma vez que você mesmo pode fazer a diferença. Entendeu, amigo? Entendeu, amigo? Você pode ver que a maioria de pai de santo, a maioria dessas pessoas que mexem com esses voodoo, com essas coisas, ele não vai atrás de ninguém, não. Eles chegam lá e acreditam naquilo que eles fazem. É esse tipo de fé que vocês teriam que aprender. Entendeu, amigo? Esse tipo de fé que você deveria de aprender. A focar em Deus, o Deus vivo. A focar em Yeshua. É nele que a gente tinha que focar. E não focar em homens que nada pode fazer e bons pensamentos não tem.
os pensamentos bons é só voltado para ele e o grupo dele. Os demais é tudo cobaia. Pensa no que eu estou falando. Eu não estou fazendo você se afastar da igreja, estou fazendo você descobrir que você é uma igreja. O que eu quero é fazer com que cada casa construída pela mão dos homens, cada ser ali descubra que tu é uma igreja e você pode fazer a diferença. Eu sou Paulo Souza. Carioca, mineiro. Né? Quero mandar um abraço para vocês mais uma vez. Compartilhe. Espero que vocês tenham, entre talvez mais 200 palavras que falei, que você pelo menos 3 palavrinhas você pegue, tire bastante proveito. E se você for amigo de verdade e você realmente quer mudança na vida de outras pessoas, e você não é hipócrita, você não é aquela pessoa que você só pensa em você, e aquilo que é bom para você é bom para os outros também, você vai compartilhar essa live, mesmo em off, você vai compartilhar, você vai assistir novamente, porque quem não pegou no início, pega no início, para poder ver o que aqui, a riqueza que nós falamos. Deus, ele faz como quer e como ele bem entende, na hora que ele quiser, no dia que ele quiser, com quem ele quiser, da maneira que ele quiser. Um abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Compartilhe. Um abraço.